Bom, vamos lá, pessoas. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos numa sequência aqui para falar dessa característica, desse termo, que dentro da numerologia se chama renascimento, mas que também, enfim, desdobra, né, aí para outras técnicas, outras ferramentas, outras nuances, né? E aí a gente já falou aqui, já esmiuçou nos vídeos anteriores a respeito disso, daquilo, não sei o quê. E aí vamos pensar aqui, agora, num outro ponto de entendimento, né, a respeito do que é o contrato encarnacional, o mapa numerológico e como isso vai para outras linhas, né? Então, por exemplo, vamos dizer que alguém nasceu numa data X, tem uma identificação lá e a gente entende que aquela pessoa passa pelo renascimento, ela tem uma época, tem um período, eu falo que normalmente é um período de 7 a 12 anos para ela passar pelo processo do renascimento. E aí o que vai ocorrer? Essa pessoa, ou essas pessoas que têm isso no mapa, elas via de regra, vão ter mudanças de consciência muito exacerbadas, e que não é algo normalmente muito confortável. No meio dessas jornadas, no meio disso, uma das coisas que a gente observa é que, cedo ou tarde, essas pessoas com certeza vão se sentir muito incomodadas e elas vão buscar ajuda. Eu posso dizer que essas pessoas, naturalmente, vão precisar buscar ajuda, né? E aí isso vai desde um padre a um psiquiatra, a um neurologista, a um psicólogo e a um terapeuta, enfim, a um xamã, a uma benzedeira, ou enfim, seja lá o que for, né? E às vezes a tudo isso. Já encontrei pessoas que foram buscar todas as métricas desse conjunto, tudo que era acessível, né? No Brasil e fora do Brasil. O que ocorre? A gente pode pensar no reiki, por exemplo. Tá, mas o que o reiki tem a ver com o renascimento? Vamos entender uma coisa, pensando aqui no sistema de chakras, de modo muito simples. Se a pessoa tem 2 contratos encarnacionais, né, ela tem lá a linha dos chakras dela, seja lá quantos chakras a gente esteja falando aqui, enfim. O campo energético dela vibra, ressoa de um determinado modo. E aí, quando ela tem aquele contrato encarnacional virando, né, ou quando tem a sobreposição de outro contrato encarnacional se sobrepondo sobre o primeiro, o que ocorre é que a pessoa passa, ou vai passar obrigatoriamente por uma mudança de consciência, de percepção, e os chakras da pessoa também vão ter um ajuste, né? E aí, lembrando que pensamento é energia, né? Tudo é energia e pensamento também é energia. Pensamento, sensações, sentimentos, emoções, percepções, né? Tudo isso, em resumo, é energia. E os nossos chakras são tradutores dessa energia, né? São capacitores, receptores, emissores, enfim, né? São os nossos tradutores energéticos, dependendo do ponto de vista. O que ocorre aqui? Essa tradução, ou essa percepção, ou esse campo, essa interação com esse campo do interno e do externo, que ocorre por meio dos chakras, quando a pessoa tem
reconfiguração por conta do renascimento, essa mudança ela é mais ou menos abrupta. E aí, quando essa pessoa tem alguém, um terapeuta de Reiki, um terapeuta de apometria, podemos dizer até um bom acupunturista, né? Alguém da linha de radiestesia, mas enfim, biomagnetismo também, outra técnica incrível, também fantástica. Quando a gente tem essa pessoa que tem esse efeito de renascimento no mapa, e aí ela tem acesso a um bom terapeuta de uma dessas linhas, ou de outras tantas, mas sobretudo para esta linha do mais ao nível sutil, energético, de imposição de mãos, enfim, ou pêndulo, ímãs, enfim, alguma outra coisa nesse sentido, né, as agulhas, a acupuntura, essa pessoa vai, por um tempo, desde que esteja nesse tratamento, vai ser mais fácil passar por esse ajuste. E aí tem um macete, né, algo que é muito interessante da gente pensar. Mas é qualquer terapeuta de Reiki, qualquer terapeuta de apometria ou de outra técnica? Eu vou dizer que não necessariamente. Mas por quê? Porque talvez um seja melhor do que o outro. Então, não é que exista necessariamente um terapeuta que seja exatamente melhor que o outro na mesma técnica. É que quando a pessoa tem um determinado campo, e eu vou falar aqui, talvez agora pegando o viés da numerologia um pouquinho, né? Vamos dizer que a pessoa que está lá com o renascimento no mapa, ela tem uma característica, de repente, de números ímpares no mapa que são mais atuantes, né? Eu vou dizer que para essa pessoa vai ser mais fácil se ela estiver tendo um terapeuta que tenha uma condição de semi-renascimento, ou já tenha passado por um renascimento, ou então um terapeuta que tenha naturalmente 9, 22, um terapeuta que tenha 5 no mapa, sobretudo 9 e 5, né, no mapa, e às vezes 7 também. Mas por quê? Porque esse reikiano, esse terapeuta que tem essa característica, são pessoas que conseguem frequenciar a energia, o espectro de energia de forma mais ampla. E por conta disso, a capacidade de reconfigurar, né, a capacidade de acessar um campo maior de reprogramação, um campo maior de ajuste da linha dos chakras da pessoa que tem renascimento, por consequência, também maior. E aí o que ocorre? Isso vai fazer com que o trabalho a nível sutil, o trabalho a nível de reprogramação, o trabalho a nível de campo perceptivo dessa pessoa que está recebendo o reiki, deste terapeuta que tem essa característica, né, de abertura, essa característica de adaptação, essa característica, enfim, de ampliação da consciência maior, de fato, ajude essa pessoa que está passando pelo renascimento. E, de novo, isso vai de caso a caso, porque a gente também pode pensar no seguinte: uma pessoa que está passando pelo renascimento e ela já é naturalmente muito aérea, ela é uma pessoa que tem muita energia de ar no mapa, muita energia de pensamento, mas aí no renascimento a característica que está se tornando mais predominante é uma característica mais de terra, é uma característica mais provavelmente de centramento, né? Aí o que ocorre?
é interessante que a gente tenha para esta pessoa, quando possível, fazer esse indicativo, né? Um terapeuta que tenha essa capacidade de aterramento, né? Eu até digo, nesse caso, se é uma pessoa que é muito aérea, que tem muita energia de ar, muita energia de pensamento, e no renascimento ela está passando por uma característica de aterramento, até realmente um processo de xamânico, algo mais terra a terra, algo mais firme, né? Algo para fazer a pessoa ficar mais vinculada ao aqui e agora, é necessário, né? Se faz necessário, né? E aí, quando há esse terapeuta, quando há o acesso a esse terapeuta, isso se torna mais simples. Isso se torna mais simples por qual motivo? Pelo fato de que, se dentro daquela configuração dos chakras, dentro daquela configuração da consciência dela, ela está sendo acessada por alguém que consegue fazer um encaixe, consegue trazer já uma identificação da percepção do novo contrato encarnacional dela por ressonância, ou seja, falando de forma muito simplificada aqui, se a pessoa está indo no terapeuta, ela está passando por um processo de renascimento. O renascimento está trazendo uma mudança no seu quadro frequencial e vibratório. E ela, então, tem contato, ela, então, está dentro do quadro de um terapeuta de reiki, de apometria, ou seja lá do que for, que tem essa condição de fazer ela se encaixar nessa sobreposição do contrato encarnacional com mais facilidade, vamos dizer que é mais interessante e vai auxiliar ela a lidar melhor com esta consciência. E esse terapeuta, no decorrer de algumas tantas sessões, vai, de fato, auxiliar tal e tal pessoa a se sentir, não vou dizer necessariamente mais amparada, mas a se sentir mais até autônoma em relação ao seu processo. Porque se o terapeuta tem essa condição de gerar esse encaixe, a resposta no tratamento e a velocidade de resposta do tratamento, não é nem tratamento, né? Porque a pessoa que está passando pelo renascimento, na verdade, ela não está sendo tratada, ela está sendo readequada, ela está sendo reconfigurada para viver aquela condição do renascer, né? Então, quando o terapeuta tem essas características de fazer esse acoplamento, por conta da similaridade, né, de gerar essa simbiose da sobreposição de um contrato com o outro, basicamente isso vai gerar energeticamente ou perceptivamente uma liberação mais confortável dos traumas, uma liberação mais interessante das suas circunstâncias de vida, e vai fazer com que, mesmo passando ali, às vezes, por alguns trancos e barrancos, com que essa adaptação da pessoa em relação ao seu contrato encarnacional pareça algo, pelo menos, um pouco mais natural, né? Porque, de fato, não é exatamente algo natural. A gente tem que assumir que esse efeito do renascimento, espiritualmente, não deixa de ser um ajuste, né, que a espiritualidade propôs, mas que, ao pé da letra, não é algo comum, né, dentro do planeta, né? Enfim, e dessa forma, a gente precisa de alguns recursos extras, né, para que seja possível passar por isso da melhor forma possível, e que, inclusive, para que as pessoas não tenham a necessidade de ter um sentimento de luto, um sentimento de perda, um sentimento até de realmente de morte, né? Porque renascer envolve esse sentimento de morte. Você primeiro morre para depois entrar em contato com o nascer, com o renascer. E quando você tem um terapeuta com esse coeficiente, quando você tem um terapeuta com essa frequência,
que te auxilia a fazer esse ajuste entre o nascer, morrer, renascer, né? Podemos dizer que o terapeuta, de certa forma, funciona quase como uma parteira energética, né? E o que realmente é ótimo no sentido de termos a convicção de que podemos passar por processos de dor e de dificuldades sem necessariamente termos que nos abandonarmos e sem necessariamente nos sentirmos sozinhos, pois esse terapeuta, neste caso, de fato, vai funcionar como uma luz no final do túnel, né? E é ótimo quando a gente tem alguma luz, seja lá qual a frequência dessa luz, brilhando do outro lado, sintonizando do outro lado, né? Dessa ponte, pois eu também digo que o renascimento ele é uma ponte, mas boa parte das pessoas às vezes ficam travadas no meio da ponte e acabam não ficando nem num lugar nem no outro, e a função do terapeuta, sobretudo dos terapeutas a nível sutil, envolve fazer essa travessia, né, a nível espiritual, energético. Então, se você de alguma forma trabalha com alguma dessas técnicas, ou se você de alguma forma sente que você está passando por esse aspecto, talvez do renascimento, né? Ou se acredita que possa estar passando por isso, é interessante que você vá buscar um numerólogo, enfim, ou alguém que tenha um nível de consciência para te fazer essa guiança, né? Te auxiliar nessa travessia de alguma forma. Não dá para dizer que isso seja muito confortável, mas enfim, né? Vá buscar as ferramentas e talvez se identificar com as melhores pessoas da melhor forma possível que possam te auxiliar em relação a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e luz no caminho.